Sejam todos muito bem-vindos à nossa, cara, eu nem lembro mais se é a quarta ou é a quinta aula de HTML e CSS, onde nós falaremos sobre o quê? HTML e CSS, é claro. Nessa aula nós vamos de fato introduzir o CSS, eu sei que você estava ansioso para isso, eu também estava, e cá estamos nós, né? Então vamos correndo para lá porque eu não quero que essa aula seja muito longa, porque já tem um conteúdo muito pesado e muito importante para todos vocês. Bom, gente, vindo para cá, como prometido, né, vamos trabalhar aqui com a nova pasta. Aula 4. Aqui dentro eu vou fazer o. Eu vou fazer uma coisa muito importante, gente. Para a gente não ficar enchendo de arquivo, né, o nosso computador, eu vou copiar essa pasta IMG e vou soltar ela aqui na nossa nova pasta aula 4, beleza? Quando você fizer isso, automaticamente ele vai ficar dessa forma, uma forma estranha. Então, o que você tem que fazer? Você tem que clicar aqui na aula 1, tenha certeza que está sublinhado aqui embaixo, tá vendo uma linhazinha aqui debaixo da aula 1, e vamos criar o nosso primeiro arquivo index.html dessa aula 4. Pronto, quando você fizer isso, quando você colocar mais de um arquivo aqui dentro, a pasta já vai sair da lateral, já vai ficar organizadinho, beleza? Pronto, agora você já sabe como é que a gente trabalha com arquivo, né? Doctype, HTML, head, que eu vou colocar aqui o title, aula 4, vamos correr nisso aqui, né? A gente já passou sobre isso, então não vou ficar enrolando muito, beleza? Pronto. Vamos trabalhar agora com o nosso CSS. De fato, deixa eu só abrir o nosso arquivo logo lá no computador, no nosso Google. Pronto, está aberto, gente. Aqui para vocês verem como que tá. Vamos lá que eu tô animado para essa aula de hoje. Nós temos três tipos de CSS, gente. Nós temos o CSS inline, nós temos o CSS interno e nós temos o CSS externo. Eu vou trabalhar com esses três CSS aqui para vocês e na próxima aula, a partir da próxima aula, que a gente vai de fato focar nas estilizações que a gente pode fazer e como que a gente modifica tudo, tá? Por enquanto eu só vou trabalhar em como que funcionam esses arquivos para você ter um CSS. Então aqui nessa aula eu vou trabalhar com três coisas. Vamos trabalhar com cor, vamos trabalhar com tamanho e somente. E borda. Ok? Só para vocês entenderem, então a gente só vai modificar essas três coisas. Já é coisa pra caramba, já é um conteúdo super legal, mas eu quero te ensinar como é que funciona o CSS inline, interno e externo. Vamos trabalhar aqui primeiro com CSS inline. Vamos criar um arquivo H1, como sempre, Hello World. Eu não sou uma pessoa supersticiosa, mas está aqui. Vamos ver se entrou lá mesmo. Entrou aqui o Hello World. Pronto, maravilha. Após isso, nós vamos vir aqui e vamos trabalhar com o CSS inline. Deixa, gente, antes de eu colocar ele ali, deixa eu só te mostrar como é que é o CSS inline, como é que é a estrutura dele, tá? A estrutura do CSS inline basicamente é o seguinte: sempre que você for trabalhar com CSS, que é estilização, você vai colocar style. Então vamos trabalhar com CSS trabalhando da seguinte forma: style igual, abre e fecha aspas, e aqui vem as suas estilizações. Então, por exemplo, color, dois pontos. A gente trabalha aqui no modelo de cor, gente, de duas formas, tá? Tanto você falando o nome da cor em inglês, então, por exemplo, red, blue, black, white e por aí vai, como também colocando em modelo hexadecimal. Tá? Hexadecimal é esse que, por exemplo, vai usar aqui jogo da velha F00, 0F0, F0, 00F e mais uma porrada de coisa. Você pode vir aqui, ó, para poder facilitar. Se você quer, por exemplo, cor dourada em hexadecimal, se você quiser, você pode trabalhar também com esse estilo de cor que vai aparecer aqui, ó, FFD700 é o código, DAA520 e aí por diante, ok? Lembrando que sempre que você for colocar esse código, tem que ter o jogo da velha antes, ok? Então vamos lá. Style Color, jogo da velha, F00. Lembrando que aqui, só para explicar para vocês, ele trabalha no modelo RGB. Então, Red, Green, Blue. Se você quer que ele seja vermelho, você vai colocar F00, porque F é full, de completo, todo R. Se você quer que ele seja green, então RG, você vai colocar 0 no R, F no G e 0 no blue. Se você quer que ele seja azul, então 0 no red, 0 no verde, no green, né? E F no blue. E assim sucessivamente. Então vamos deixar ele azul aqui, por exemplo. Após isso, você vai dar um ponto e vírgula para dizer que você não está trabalhando mais com color, você está trabalhando com outra coisa. Então a gente vai trabalhar aqui, por exemplo, com font size, que é o tamanho. Dois pontos. E aqui você tem várias formas de medida. Você tem EM, você tem pixel, que é o PX, você tem REM, que é o REM. Tem várias formas, gente. Eu geralmente utilizo pixel
e rem. Então eu vou estar trabalhando com vocês dessas formas também, ok? Mas tem várias formas, várias e várias formas, que você pode pesquisar depois, se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, que eu trago um vídeo para vocês. Inclusive, lembre de se inscrever no canal e deixar logo o seu like e já comentar o que você quer ver aqui nos próximos vídeos, quais dúvidas você tem, tá bom? Que se não tiver no roteiro, a dúvida que você tem, eu já adiciono, beleza? Então vamos lá, font size, vamos lá, 2 rem, por exemplo, ponto e vírgula, e aqui você vai trabalhar com border, por exemplo, border, 2 pontos, 2px, solid, que é o modelo da borda, tá? Se você quer ela sólida, que ela é inteiriça, ou se você quer ela pontilhada, enfim, solid. E aqui você vai colocar a cor. Como eu já coloquei ele em hexadecimal, eu vou trabalhar agora de outra forma, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, head, para vocês entenderem que vocês também podem trabalhar dessa forma. Eric, isso aqui vai estilizar? Vamos ver lá se estilizou. Não, gente, não estilizou, porque você não colocou nenhuma forma ela dentro desse H1, que é o que a gente quer estilizar. Então aqui eu só te mostrei como é que funciona a estrutura. Vamos copiar isso aqui, vamos dar Ctrl X, né, para poder recortar. Vamos vir aqui dentro do H1, dar um espaço, tá? E pronto, colar. Quando a gente faz isso, automaticamente você vai perceber duas coisas. Primeira, que já teve a estilização, ok? A segunda coisa que você vai perceber é que quando você seleciona uma cor, seja Red, ou seja essa daqui, seja que for, você vai ter no VS Code, tá? Umas opções bem legais, como por exemplo, você pode modificar essa cor o quanto você quiser. Primeira coisa. Segunda coisa é que aqui em cima vai ter o modelo RGB, que foi o que ele modificou ali, e vai ter o modelo hexadecimal. Olha só que legal. E vai ter o modelo HSL também, ok? Os mais utilizados e o HWB. Os mais utilizados serão RGB e hexadecimal, ok? Sempre são esses os mais utilizados. Você pode utilizar outro? Gente, poder pode, mas não é usual, não é muito utilizado, ok? Então RGB e hexadecimal, ok? Vou deixar aqui no hexadecimal ainda, só para vocês entenderem. Tá lá, estilizadinho, da mesma forma, não mudou nada, ok? Esse é o modelo inline. Agora vamos trabalhar com as mesmas estilizações. Vou criar um parágrafo aqui, deixa eu só apagar essas outras linhas. Criar um parágrafo aqui, eu vou dar esse tanto de espaço aqui, gente, só para poder ficar organizado para vocês entenderem, tá? Vamos trabalhar com esse parágrafo aqui. E aí a gente já vai trabalhar com ID e class. Só para vocês entenderem, vamos colocar aqui parágrafo 1, ótimo. E vamos trabalhar com style já. Já vamos trabalhar com style, vamos abrir aqui um style. Pronto. Nesse style aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma. Quando você trabalha no inline, tem uma vantagem. Você está estilizando apenas esse arquivo. Isso é uma vantagem, mas ao mesmo tempo também é uma desvantagem, caso você queira estilizar todos os H1 da mesma forma, por exemplo. Ok? Só que aqui o que acontece? Por que a gente não vai utilizar o inline sempre? Ele é muito raro. Talvez seja o menos utilizado. Porque o inline, gente, ele não é muito. Como é que eu vou dizer? Ele não é muito adaptado para grandes projetos. Por quê? Porque, como eu falei, você vai estilizar um por um. Quando na prática você quer estilizar grandes projetos, isso não é legal. Também porque, se você for fazer muitas coisas, se você for colocar outras estilizações aqui dentro, ele já fica muito comprido, fica complicado, não fica bonito, não fica elegante, não fica legal, não fica fácil de se entender. Então, o inline ele é para coisas muito específicas, como por exemplo imagens e etc, que a gente trabalhou nas últimas aulas, quando a gente foi trabalhar com imagem e vídeo. Não sei se vocês lembram, mas a gente colocou lá, por exemplo, o if. O if é uma estilização de CSS também. Então, tem essas regrinhas aí, tá? Que eu recomendo que vocês não façam muito o inline, mas eu estou ensinando porque você vai encontrar, ele existe, tá bom? No seu dia a dia na programação. O style, ele é um interno, tá? Que a gente está trabalhando agora com CSS interno. Como que vai funcionar? Esse modelo aqui, ele também vai ser levado para o CSS externo, então preste bastante atenção. Se eu colocar P, por exemplo, abro chaves, fecho chaves e faço a indentação, que é essa separação, e coloco aqui, por exemplo, color, green, só para poder ficar fácil aqui, gente, para não enrolar muita aula, tá? Font size, colocar aqui 150 pixels, por exemplo, e border, colocar aqui, por exemplo, um border de 1 pixel, solid, e colocar aqui salmon, que foi a cor que ele recomendou ali. Ótimo, com salmon. O que você vai observar? Deixa eu colocar aqui outros parágrafos aqui, só para vocês entenderem. Colocar 3 parágrafos. Quando você trabalha dessa forma, ele pegou todos os parágrafos, todos os P's, porque eu estou chamando pelo P, e colocou a mesma estilização, ok?
Como que a gente faz para estilizar apenas um? Você tem duas formas. A primeira é usando o ID. Esse ID você vai colocar ID igual, abre e fecha aspas, e dentro das aspas você vai colocar o que você quer. O que você quiser. O que te lembre. Por exemplo, parágrafo 1. Pronto. Eric, já foi magicamente? Não, gente. Agora você vai ter que vir aqui e vai ter que mudar a forma como você chama. Antes você estava chamando no style o P, todos os P's. Agora você vai chamar o parágrafo 1. Então, hashtag, jogo da velha, enfim, parágrafo 1. Toda vez que você for chamar um ID, você tem que colocar o jogo da velha, hashtag, enfim. Agora você vai ver que ele só estilizou o parágrafo 1. Pra ficar mais legalzinho, deixa eu mudar isso aqui só pra ficar mais fácil, cara, porque assim ficou muito grande, pra 80. Aí, já tá legal. Pronto, essa é uma forma. A outra forma que você tem é utilizando o class, ok? O class, ele é similar ao ID, só que com algumas diferenças. Então, qual é a diferença de um para o outro? O ID, gente, ele tem que ser trabalhado em apenas um elemento. Então, quando você for trabalhar com um elemento que tem apenas um, você utiliza o ID. Por exemplo, nesse caso aqui, o parágrafo 1 ele é único, então eu vou utilizar o ID. Quando eu quiser algo que vá para vários elementos, eu utilizo o class. Então, por exemplo, só para vocês entenderem, minha class, só poder ficar fácil aqui, né? Foi o que veio na cabeça. Eu posso colocar esse minha class aqui também, minha class, que vai funcionar perfeitamente. Ah, no ID não funcionaria? Gente, não é esse o ponto. Talvez até funcionasse, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, parágrafo 4, tá? E colocar, vocês vão ver que ele vai funcionar, mas não é bom, não é uma boa prática. Então, o Edin, ele é programado para ser usado em unicidade e especificidade, ou seja, ele é feito, ele é programado, ele é desenhado para encontrar apenas um elemento, ok? Então não é legal você ficar trabalhando com vários elementos no ID, diferente da classe que você pode trabalhar. Agora, vocês perceberam que eu criei o minha classe e não editei ele ainda. Como que a gente vai utilizar para poder editar, tá? Agora a gente vai para o CSS externo. Então, só para recapitular aqui, CSS inline, dentro da linha, CSS interno dentro do arquivo HTML, e agora nós vamos linkar um CSS. Como que nós vamos fazer? Quando você digitar link, ele já vai automaticamente no VS Code, tá? Aqui dentro da head, lembrando que tem que ser dentro da head, você vai ter o help style sheet, ok? E href vai ser onde vai ter esse arquivo CSS. Então, CSS, style.css, viemos para cá, follow link. Eu sempre trabalho dessa forma. Deixa eu apagar esse arquivo aqui só para vocês uma coisa. Eu sempre trabalho dessa forma. Eu crio primeiro no HTML e dentro do HTML eu clico Ctrl, aqui no link que eu cliquei no href que eu acabei de criar, dou um clique. Por quê? Porque assim eu tenho certeza que ele está linkado, gente. Porque esse arquivo não existia antes e ele acabou de ser criado. Então eu tenho certeza do link, ok? É obrigatório, mas eu gosto de fazer dessa forma. Vamos lá. Aqui dentro você tem o minha classe, enquanto no ID a gente utiliza o jogo da velha, na class a gente utiliza o ponto, tá? Isso não tem nada a ver com ser um CSS interno ou externo, tá? Isso só tem a ver com mudanças. Até se eu fosse usar uma classe aqui no CSS interno, eu teria que usar ponto. E se eu fosse usar um ID no CSS externo, eu teria que usar jogo da velha. Então não muda nada. Então se eu vou colocar aqui minha classe, color, gray e font size 25 pixels, supondo. Border, quero um border de 5 pixels, solid black. Ok. Vamos lá. Calma aí, eu errei alguma coisa. Ah, tá, pronto. Eu descobri o que eu errei. Já tá até que legal para vocês verem um erro. É muito importante que quando você for trabalhar com classe, você tenha um endereço. Se você colocar um endereço errado, que é a sua classe, ele não vai funcionar. Então, minha classe, lá no meu eu coloquei minha classe, com E no final. Agora vai funcionar. Vamos lá? Pronto. Tudo certinho. Você percebeu que ele pegou sem problema nenhum? Então, qual que é mais usual no dia a dia? Só para a gente dar uma explicação rápida. O inline ele tem aquele problema que eu falei para vocês. Ele não é muito usual porque em grandes projetos fica difícil. Você só trabalha com um, não tem ID ou class nele. Então, quando você estende, por exemplo, para um JavaScript, depois eu vou dar curso de JavaScript aqui para vocês, já é mais complicado. Você precisa de um ID ou de uma class e aí
começa a complicar um pouquinho, beleza? O interno, ele é bom para projetos pequenos, projetos de apenas um site, de apenas uma página. Então você vai fazer uma landing page que só vai ter uma página, é algo simples. Você pode usar o interno? Pode, gente, não tem nenhum problema. Já o externo, ele é legal porque ele abrange projetos grandes, ele abrange projetos pequenos, ele abrange qualquer projeto e fica mais organizado. Se você observar bem, aqui eu escrevi um H1 e 3 P's. Na prática não vai ser assim. Na prática você vai ter uma linha muito densa já de códigos HTML com tags HTML. Às vezes você adicionar ainda aqui um style com CSS interno, que é esse daqui, pô, também vai mais umas 300 linhas de style. Você já tem, por exemplo, 100 linhas de HTML e coloca mais 400, 500 linhas de style, fica muito bagunçado, ok? Então não é legal. Então o que eu recomendo e que é o que eu vou utilizar aqui nas nossas próximas aulas? Sempre vamos utilizar, gente, o style CSS como externo, ok? Como CSS externo. Então a gente sempre vai trabalhar fora. Por quê? Porque é uma boa prática, é um bom uso, é um bom costume. E eu acho que fica bem mais legal e bem mais fácil de se trabalhar, ok? Então aí, gente, essa aula vai ficando por aqui. Nas próximas aulas a gente vai pegar pesado com CSS, vamos pegar pesado também com HTML, onde a gente vai usar cada vez mais e mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve já, porque além disso me motivar, você aprende, você está aprendendo, e é uma forma de você me contribuir e pagar um pouquinho o que eu estou fazendo aqui por vocês. Por quê? Porque esse conteúdo aqui ele é totalmente gratuito, é um curso gratuito, eu não vou te vender nada no final. Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com quem você sabe que precisa, sabe aquela pessoa que está querendo aprender programação? Pois é, esse aqui é um curso básico. Você começa front-end, programar, desenvolver sites e sistemas e aplicativos por HTML e CSS, é o começo de tudo, tá? Isso aqui é o primeiro passo para depois vocês seguindo para JavaScript, React, Angular e etc. Beleza? Então é isso, gente. Beijão, até a próxima aula. Tchau, tchau.